Nós estamos aqui no agreste sertão da Bahia, no lugar chamado Campo Alegre de Lourdes, onde que a gente rodamos alguns quilômetros, não sei dizer exatamente quantos, mas uma média, tem uma média, irmão Eduardo? 24 quilômetros. A gente só vê, como é que eu posso chamar isso? Paisagem seca. Essa paisagem seca, né? E assim, nós entramos, se aprofundamos para dentro mesmo, chegamos aqui, encontramos uma congregação maravilhosa, que é onde que inclusive tem aquele batismo, aquelas imagens lindas que o irmão Nelson colocou lá no telão da matriz lá, aquela coisa assim que comoveu o ministério todinho. Hoje, ainda hoje à noite, haverá uma multidão aqui nesse deserto. O povo está sendo atraído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está movendo os corações das pessoas nesse momento e colocando nelas glória a Deus, vontade de estar na sua presença, desejo de estar na presença de Deus. glória a Deus. O propósito principal da igreja, sendo de Belém, missão das primícias, é ganhar almas para Jesus. Glória a Deus. E não interessa onde elas estejam. E isso que está acontecendo aqui hoje é uma prova real disso. E nós vamos testemunhar esse momento daqui a pouco, quem sabe no próximo vídeo, sei lá, que o mensageiro Amon, departamento da comunicação, está aqui com a gente, graças a Deus. Eu tenho certeza que vai deixar tudo isso registrado. Para a gente aqui, irmãos, tá fazendo um esforço muito grande para poder conseguir fazer o trabalho, porque muitas vezes, quem não está acostumado com missões, a gente está, né, mensageiro Ronaldo? Irmão Nelson, a gente sabe como é que é. Quem vem de lá para cá, vem pensando que vem para abençoar os irmãos, né? E quem não tiver experiência com missão aí, irmão, vai se preparando. Porque Deus vai te dar essa graça de você vir aqui visitar os irmãos aqui, você vai ver só. Glória a Deus. A gente pensa que vem para abençoar os irmãos, a gente que sai renovado. Glória a Deus. Cansei de ver irmãos chegando em São Paulo de missões renovado. Sai de lá assim meio, sabe, fracassado, meio caído. Gente que às vezes não está nem com compromisso nenhum, é porque gosta de passear. Vai ter missão, eu vou para a missão também. Não estou com compromisso, não, gosto de passear. Só que quando chega aqui, vê a glória de Deus. Glória a Deus. A glória de Deus. Pois sai daqui renovado. E eu posso dizer que isso está acontecendo conosco. Tá? Nós estamos se renovando para a glória de Deus, Jesus. Eu já, desde antes da gente vir para cá, já havia uma consternação muito grande, recíproca, irmão Eduardo, na conversa da gente pelo WhatsApp, pelo pouco espaço de tempo da gente ficar aqui, né, irmãos? Mas eu quero pedir oração de vocês, tá bom? Em favor da Glória gente a também, Deus. viu? Porque a gente tem que saber chegar, sabe, irmãos, com mais humildade, achando que a gente está com a bola toda e chegando, não porque agora eu vou chegar lá na missão lá e vou abalar, né? Quando que na verdade a gente chega aqui e encontra um povo tão comprometido. O irmão Nelson foi muito feliz nas colocações das palavras e eu gostaria de destacar aqui de novo, irmão Nelson, temos o nosso missionário aí, tá bom? Nós temos um Monte Santo, viu? Glória a Deus. A gente tem tudo na mão, Tanque de Betesda. tá bom? O tanque de Betesda, um poço de milagres. Os irmãos entram lá, recebem milagres, umas terras consagradas a Deus. E a gente não dá valor. Tem irmão que prefere ficar em casa, Matriz. assistindo o domingão, sentado no sofá da televisão, comendo pipoca, quando que o culto está acontecendo na igreja. Aqui a missionária estava dizendo que na época da seca, o povo comparecia na igreja porque tem um poço artesiânico aqui
Se eu estiver falando errado, por favor, me perdoe, mas a essência da mensagem da palavra dela eu peguei. O povo vinha para beber água, e eles aproveitavam para ministrar a palavra de Deus por causa da carência tão grande que é. Então, irmãos, a gente vê aqui um povo dedicado aqui, tudo no primeiro amor, esforçado. A igreja está assim no formato que é o ministério, e é uma igreja nova, um ministério novo. Deus consagrou o ministro há 2 anos atrás, o ministro Eduardo, né? Ele recebeu a unção pelo Espírito Santo. E como não bastasse, ainda veio a pandemia. Tá? E agora que a igreja está de vento em popa, nós estamos aqui de novo porque ele pediu socorro. Ele falou assim: vem para cá socorrer a gente para poder a gente fazer a obra, porque a igreja está crescendo exponencialmente e eu não estou dando conta. Eu preciso dos meus companheiros para me ajudar aqui. Então nós voltamos para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que quando a gente voltar aqui de novo, e queira Deus que não seja tão longe o tempo, que não seja tão demorado, nós vamos contemplar mais uma vez a glória de Deus e vai ser maravilhoso. Amém? Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo ler, porque a vista da gente passa. Glória a Jesus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8, tomei como tema dessa reunião aqui hoje, dizer: em todo o tempo, sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Não é só no sentido como quando nós passamos aqui, os irmãos todos se ungiram. Quando a palavra fala, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. É que a unção de Deus é o que ele representa. O óleo. A graça de Deus, o poder de Deus, nunca pode faltar na sua vida. Porque no dia que a gente estiver sem a graça, sem a unção de Deus, então como é que a gente vai conseguir ser bem sucedido? Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai operar? A vida da gente tem que ser uma vida consagrada, uma vida na presença de Deus. Quando você é apenas membro na igreja, você tem um compromisso com você mesmo, com a sua alma, né? E lute pela tua salvação, porque ela é individual. Quando você vem exercer ministério na igreja, você tem um compromisso com a sua alma e com a alma do próximo, né? Faça isso de bom grado, com amor, com dedicação, com esmero, porque é o mínimo que a gente pode fazer. Seria muito egoísmo da parte da gente chegar na igreja, se alimentar da palavra, de momentos maravilhosos como esse louvor, que o mensageiro Ronaldo louvou para a gente, por exemplo, e agora que eu estou satisfeito, eu estou saciado, vou me embora para minha casa porque a minha alma já se deleitou. Seria muito egoísmo nosso, né? Quando que tem tanta gente aí precisando também da palavra de Deus e precisando de salvação. Cada ato que você faz na igreja, seja de forma direta, imediata, evangelismo, foi lá bater na porta, trazer para a igreja, até aquele mais indireto, como que, por exemplo, você está limpando a igreja, está ajudando a preparar o ambiente, trazendo água para o altar, né? Ah, nossa, os irmãos estão lá evangelizando, poxa, eu poderia estar lá com os irmãos, mas é que tem que limpar a igreja, tem que passar um pano nas cadeiras, sei lá. Você também está evangelizando. Tudo o que acontece na igreja contribui para o evangelismo, para a salvação de almas. E nós temos que estar ocupados na seara do Senhor, se ocupando na igreja, tá? Então, por isso, a igreja se faz muito vitoriosa nesse dia de hoje, né? E fica fortalecida em nome de Jesus. Amém, tá? Jesus. Que esse dia hoje aqui seja um marco. Glória a Deus. Para a história de Campo Alegre de Lourdes. Glória a Deus.
palavra ministério na Bíblia, na maioria das vezes em que aparece, significa serviço, né? E no latim ela até se confunde com o termo diácono, tá? Que é a prestação de algum tipo de trabalho. Exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo 4, a palavra diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quer dizer, tem um chamado de Deus aí para exercer uma função na igreja, um ministério. Na Bíblia temos essa palavra aplicada aos vários serviços especiais designados por Deus aos seus servos. Por exemplo, o ministério dos levitas, dos sacerdotes, dos profetas, dos apóstolos, etc. Segundo Crônicas, isso que eu estou dizendo está lá em segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 32, em Atos, capítulo 1, versículo 25. Inclusive o ministério do próprio Jesus. Em Lucas, capítulo 3, versículo 23, diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Amém? Amém. Muitos de vocês começarão o seu ministério agora, né? Eu digo oficialmente falando, porque eu tenho certeza que já vem fazendo a obra de Deus, né? Você primeiro não é ordenado para fazer a obra de Deus, você já vem fazendo a obra de Deus, né? E a igreja percebe, né, que você está se destacando para a obra e por isso te indica a ordenação, né? Graças a Deus. Assim, quem tem um ministério na igreja é um trabalhador dedicado a agradar a Deus com aquilo que faz. Quem exerce um ministério deve ter foco em servir ao próximo da melhor forma possível com os dons que Deus lhe deu. Então, os dons que Deus lhe deu, eles estão sendo aplicados a você para que você possa servir ao próximo. Se você tem dons e você não serve ao próximo com esses dons que você tem, então tem uma coisa muito errada aí, tá? Não podemos ter dons para esses dons ficarem engavetados, tá? Quando nós temos dons, automaticamente já vem se dizendo que é para a gente servir, tá? Então, o papel de vocês aqui na igreja é servir com os dons que Deus está lhe dando. Mas infelizmente muitos usam o termo ministério só para mostrar status. Eu sou missionária. Não, agora eu fui ordenado ministro. Dá licença, sai do meu caminho, porque um ministro chegou. E isso não provém de Deus, isso não pode ser assim. Amém? A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque como seres humanos temos uma predisposição a exacerbar o nosso ego. Tem uma coisa que fica gritando dentro da gente o tempo todo que se chama eu. O eu é perigoso. Inclusive, até para a rotina do dia a dia, se você puder evitar isso, até na forma de se expressar, porque conforme você fica usando muito a palavra, não, eu fiz, eu faço, eu aconteço, aquilo vai alimentando cada vez mais esse ego, ou então revelando uma coisa que já existia dentro de você, essa necessidade grande de status, de posição. Nós não estamos aqui para isso. Então, sempre que você fizer a obra, né, procure seus superiores, converse com quem está do seu lado, se combine, ouça o parecer daquele irmão, o parecer daquela irmã, e a hora que vocês baterem o martelo, diga: nós fizemos com a graça, com a misericórdia e a unção de Deus.
Amém? Amém. Porque não existe o trabalho que seja feito de uma pessoa só. É como já diz o ditado, a andorinha só não faz verão. Então, nós precisamos carregar isso conosco. Dependemos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. E a igreja de Deus, ela só pode crescer se for assim. Tá? Com isso, também estaremos unidos. E o diabo não vai conseguir nos atingir. Porque, não se iluda, as setas dele virão. Viram? Então não é tudo mar de rosa. Tá? Tem as dificuldades do dia a dia, as dificuldades técnicas, acesso, o trabalho, e tem as dificuldades pelas lutas que vão aparecer, principalmente através de um bichinho chamado ser humano. Tá? Alguém, em algum momento, sempre isso vai acontecer. A gente não quer, mas acontece. Alguém sempre, em algum momento, vai dar lugar ao inimigo, ao diabo. Quando a igreja está unida, a começar pelos seus dirigentes, né? Tem outras armas, mas essa tem sido uma arma, irmão Nelson, que já há algum tempo, digo anos, Deus colocou na mão da diretoria, ministerialmente falando. Já tem muitos anos, já tem muitas gestões, que o demônio não consegue mais. Ele entra com as setas dele, ele luta contra o ministério, mas ele não consegue. É unido, é união. Os departamentos, os setores, a diretoria, o conselho ministerial. E olha, não vá pensando que não tem discordância, não, que tem. Né? Mas com a discordância vem também o respeito. Né? E a obra de Deus acontece. A partir do momento que vocês começarem a, não digo discordar, mas querer impor a sua discordância, é aí onde que mora o perigo. Não faça isso. Né? Porque as suas atitudes, boas ou ruins, podem refletir de uma forma muito direta na igreja. E o nosso papel aqui, o nosso dever, o compromisso que nós estamos assumindo aqui é de protegê-la. E para isso, o ministério está confiando em você. Amém? Amém. Seja fiel. Amém. Não traia essa confiança. Amém? Amém. Desculpa se no decorrer do discurso aqui falar palavras duras, tá bom? Mas é porque a gente precisa abrir o nosso olho e encarar a realidade de fato como ela é. Graças a Deus. Então, infelizmente, muitos usam o termo ministério só para mostrar status, por pertencer ao ministério A ou B, e não para mostrar serviço. Se a gente erra a mão na pessoa que vai ordenar, tá? A gente acaba lá na frente adquirindo um volume, né? Tem aí uma série de irmãos no mais alto escalão, né? É missionária, é ministro, né? Ou quem sabe já, que Deus queira que não muito longe daqui, né? Digo tempo, na ala celibatária também. Né? Mensageiros e reverendas. Se a gente erra a mão, a gente acaba tendo aí uma série de irmãos aí no mais alto escalão, fazendo o que na igreja? Esquentando o banco, assistindo o culto. Ah, mas acontece, ô irmão, está precisando do senhor para fazer a obra. Ah, eu não posso. Ah, não vai dar. Ah, eu não consigo. Então, não dá para ordenar também, não pode ordenar também. Não é só o fato de você merecer. Você ser uma pessoa fiel, abençoado. Você é crente, é cheio do Espírito Santo
e tudo que a igreja precisa, e você está à disposição, e participa ativamente dos cultos. Irmãos, me desculpe, isso tudo que falei não passa da nossa obrigação como crente, como servos de Deus. Amém? Amém. É preciso um pouco mais, tá bom? E para isso a gente também conta com alguns quesitos especiais após ter tudo isso, porque se não tiver também não vale, né? Então pode consagrar um irmão aqui que não consegue cultuar, não dá para fazer a obra de Deus, como é que vai ordenar o irmão? Não dá, né? Mas após tudo isso, a gente ainda conta com outro quesito, que é a necessidade. Está precisando, né? Por favor, me prove aqui qual é a necessidade. Não, é porque nós estamos abrindo um ponto de pregação ali, e assim, eu não consigo ir só para lá, porque eu ainda tenho que dar conta de outro, e a obra começa a crescer, e daqui a pouco os cultos podem ser que estejam acontecendo, pelo menos os locais, no mesmo dia. Eu não digo regional. Culto regional, né? Toda a igreja, todas as filiais devem se reunir para aquele culto regional, né? Onde acontecem os cultos pelo menos semanalmente, nem que seja uma vez, né? E mensalmente as santas ceias, alguns outros tipos de atividades, como reuniões específicas, como essa que está acontecendo aqui hoje, tá? E fora disso, a igreja vai ganhar uma amplitude, porque ontem, quando nós conversamos, nós tivemos uma reunião com a direção ontem, né? Os irmãos têm os cultos distribuídos no decorrer da semana, e isso acontece todos os dias, né? E os irmãos vão percorrendo, não é isso? Né? Então vai chegar uma hora que mesmo que você queira percorrer, não vai dar mais. Porque já vai ter um ponto de pregação ali, já vai ter outro ponto de pregação que já virou igreja, e as almas rendendo, e aí Glória você fala, a Deus. mesmo que você queira ir num por dia, não dá mais, porque senão vai faltar naquele. É a hora que tem que começar a se espalhar, né? Ô irmão, o senhor acode aquele culto lá, porque o outro irmão está acudindo aquele culto lá naquela outra igreja lá, tá? E quando for no domingo, ou será que é dia da semana, a gente se reúne na matriz. Você está entendendo, irmãos? Glória a Deus. E eu tenho fé em Deus que isso não vai demorar muito para acontecer. Bom, o exercício do ministério. Números, no capítulo 18, do versículo 6 e 7, que eu vou ler. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Quer dizer, quem são os filhos de Israel? Tudo que você tiver, quando falar Velho Testamento, você espiritualiza, traz para a parte espiritual. Acontecia uma mensagem, uma pregação, grandes batalhas, e Deus estava no meio, e os inimigos se feriram, e se destruíram, tudo. E isso, hoje, fisicamente, é impossível acontecer. Ninguém vai sair por aí brigando com o outro. Apesar disso, nós passamos por um rapaz aí, estava com uma espingarda na moto, né? Passou por nós com ele, acontece com a espingarda na moto. Ninguém vai, isso não acontece nos dias de hoje, né? Mas a gente traz isso no sentido figurativo quando prega no altar, fala, nós irmãos, estamos em batalha, não é assim? E a gente sabe que é espiritual. Então tudo que acontece no Velho Testamento, a gente traz para a parte espiritual. Tá bom? Está dizendo aqui, ó, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. O que são os filhos de Israel? É o povo de Deus, é a igreja, tá? Ele está dizendo que tomou do meio do povo de Deus, do meio da igreja. Vocês aqui, ó, foram tomados da onde? De onde que vocês vieram? Qual a origem de vocês? A igreja. Amém. Nós temos isso em comum entre nós aqui. Somos todos da Igreja Filhos de Belém, missão das primícias. Aleluia. Amém, Jesus. Tá? São dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. O que é a tenda da congregação, meu Deus? Essa estrutura que está armada aqui, ó.
Deus tirou do meio do povo vocês, Amém. para que sirvam. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas tu e os teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo que é do altar, Glória a Deus. e a tudo que está dentro do véu, nisso servireis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Oh, por que isso? Irmãos, o termo sacerdócio significa ofício, é um trabalho, mas é utilizado apenas para aquele que administra o que é sagrado. Amém, Jesus. E tudo o que tiver na igreja, é a coisa mais simples, é da igreja, foi separado para a igreja. Ah, esse vaso aqui ele foi separado para ser usado na igreja. Talvez de algum lugar ele foi tirado. Ele servia de um enfeite numa mesa na sala de uma casa. Só que agora não mais. Ele foi separado para servir para as coisas que são de Deus. Glória a Deus. De alguma forma aqui está sendo útil. Se não tivesse, não estaria aqui, teria jogado fora, alguma providência teria tomado. Ele está servindo para a casa de Deus. Então, é sagrado. Ele não pode servir para mais nada. Amém? Amém. Amém? É assim que tem que ser. Tá? E eu estou tomando isso como exemplo para os irmãos, porque tem muitas outras coisas mais que a gente dá valor, dá importância, né? Não é verdade? Nossos uniformes, uma série de objetos, né? O púlpito, o próprio altar, não é assim? Mas eu quis fazer questão de pegar o que tem de mais simples aqui. Tá? Porque quando você vai tratar do que é da casa de Deus, você precisa dar a isso o devido respeito. Tão grande, que para que você possa fazer a obra de Deus, fazer as coisas que são tocante do altar, você precisa ter uma ordenação. Você precisa ser consagrado a Deus também. Porque se as coisas de Deus são sagradas, você também tem que ser consagrado. A pessoa que não tem uma ordenação, uma pessoa comum, ela não pode exercer ministério na igreja. Ela não pode. Como é que vai realizar um batismo? Celebrar a Santa Ceia? Ou mais do que isso, preparar o pão da Santa Ceia para ser celebrado. Tem algumas igrejas por aí, vai lá no mercado e compra o pão de forma feito pela mão do ímpio. Aqui nessa igreja não. Glória a Deus. Quanto respeito, né? Quanta santidade, olha a igreja que você está. Glória a Deus. Que coisa linda. Você está entendendo, irmão? Daí o motivo da sua ordenação, por que você é consagrado. Tá? E isso é tão espiritual que não nos compete, sabe? Dizer, irmão Eduardo, agora não. Muito obrigado, viu? Eu não vou aceitar, não. Ou ao contrário, porque nós temos dois extremos aí, Sr. Jeromão. É aquele que aí fala assim, mais uma ordenação. O irmão não lembrou de mim. A missionária não me indicou. Irmã Joaninha, estou muito triste, viu? A senhora não lembrou de mim. E essas coisas, ela tem que ser muito, muito, muito pelo Espírito Santo. Amém. Pelo menos eu só consigo enxergar dessa forma, eu não consigo ver de outro jeito, não dá. Aí alguém aí pode querer me questionar, dizer, mensageiro, como assim? Se é muito pelo Espírito Santo, então a irmã Joaninha tinha que ter indicado sim aquela outra irmã ali, porque aquela irmã é uma bênção. Não estou vendo o Espírito Santo aí não, mensageiro. Irmão, pode confiar no que eu estou te falando.
É pelo Espírito Santo, sim. Amém. Porque a folha não vai cair da árvore se Deus não permitir. Nós ouvimos ontem o testemunho do irmão Nelson, né? Que ele não foi porque não deu. Veja bem, não foi porque não deu, não foi porque tinha algum tipo de obstáculo, alguma coisa natural, né? Nós temos aqui uma garota, um garoto aqui. Eu pedi para que comparecesse, obrigado por terem vindo, tá bom? Porque são menores de idade e o ministério, a igreja sabe, e o ministério todo, que nós não podemos ordená-los por conta da idade. Mas é uma honra muito grande já terem essa faixa etária e os irmãos entenderem que são aptos para poder receber ordenação, né? Então, sinal que estão fazendo a obra de Deus aí, isso é maravilhoso. Muito nos honra, viu? A presença de vocês aqui, muito obrigado. Tá? O irmão Nelson, não porque não podia, mas por rejeição. É diferente. 3 vezes. 3 vezes. Tá? Há uma diferença muito grande quando você é uma pessoa perseverante. Aliás, foi a perseverança desse casal que está aqui, né? Mas algum irmão, por favor, me perdoe se eu não te citar, porque não o conheço. O irmão Eduardo nos apresentou. Como é que é o nome do irmão? Presbítero Val. O presbítero Val. O presbítero Val, que é veterano, né? Você entendeu? Então, estou citando os irmãos aqui, mas eu sei que eles os representam, né? Sintam-se representados na pessoa deles quando cito eles, né? Não fosse a perseverança desses irmãos, cadê a igreja aqui? Teria missão? A gente estaria aqui? Como é que estaria a situação aqui? Por isso que a palavra diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A colocação dessa palavra, ela é muito usada, se não 100% usada, para falar literalmente sobre a salvação. Irmão, fica firme aí, irmão, né? Para falar sobre a salvação. Mas esse versículo a gente pode usar para a salvação de uma situação, quero assim dizer. Vocês me entendem? Não só necessariamente a salvação da nossa alma aí para o céu, mas a salvação de uma situação. Se esses irmãos não tivessem perseverado, não estariam agora vendo a glória de Deus. É Jesus. Nem eles, Glória a Deus. e talvez nem vocês. É que, graças a Deus, Deus não depende de nós para fazer a obra, né? Glória a Deus. Ele não. Nós dependemos dele, agora ele não depende de nós não. Não vai pôr na cabeça não que você é o dono da cocada, que você não é. Você não é, eu não sou, ninguém de nós somos. O Senhor é Deus. Tá? Porque Deus não depende de nós. No dia que eu faltar aqui, no dia que qualquer um de vocês faltar, pode ter certeza que a obra de Deus continua. Glória a Deus. Porque é dele. A obra é dele, é para ele e é por ele. Glória a que está Deus. escrito. Dele, para ele e por ele são feitas todas Glória a as Deus. coisas. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. E por isso, a regra era bem rígida. Assim, olha, separei, fazendo um resumo do versículo que eu li. Separei do meio do povo vocês para exercer o sacerdócio, porque vocês vão cuidar de tudo que é do altar. Tá? E quando fala do altar, entenda no sentido figurativo também. Não é aqui onde que eu estou exatamente. Porque eu posso interpretar o altar no campo lá fora quando eu estou evangelizando e trazendo almas para Jesus. Tá? Então, está falando de fazer a obra. Vocês são separados, porque se não tiver sido separado e o óleo derramar-se sobre a sua cabeça, aquele que não estiver no sacerdócio e querer tocar nas coisas sagradas morrerá. E era assim no Velho Testamento, né? Hoje não tem essas leis, porque nós estamos debaixo da graça, né? Mas o apóstolo Paulo fala que estar debaixo da graça não nos isenta da responsabilidade da lei.
é que as nossas obras têm que exceder a dos escribas e fariseus. Amém? Voltando aqui. O termo sacerdócio significa ofício, mas é utilizado apenas para aquele que administra o que é sagrado. É autoridade delegada por Deus ao homem para todas as atividades que contribuem para a salvação do homem e para o governo da igreja. Tudo que diz respeito às coisas de Deus é sagrado. Peguei um exemplo para vocês. E, portanto, para administrá-las, o homem deve primeiramente ser consagrado a ele. Logo, aquele que não recebeu ordenação não tem autoridade reconhecida para exercer ministério, seja ele qual for. Aí vamos na Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 ao 17. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, Seva o nome do homem, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, a pessoa estava possessa, convulsionada, né? Respondendo o espírito maligno, disse: eu conheço Jesus. Eu também sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são vocês? E a Bíblia diz: se assenhorou deles, né? Foi senhor deles o demônio. Que coisa horrível. Bateu. Bateu tanto que deixou os 7 filhos de Seva, os 7 rapazes que estavam ali, né, pelado. Tirou as roupas tudo. Então foi muito humilhante o que aconteceu. Isso é um exemplo de um cuidado que a gente precisa tomar, tá? Para quem vai fazer a obra de Deus. Tá bom? Veja bem, agora para você não ficar confuso, não tem a ver com uma oportunidade que se dá, né? Vamos receber a irmã para louvar, né? Para se destacar em algum trabalho, alguma atividade que vai fazer, tá? Tem alguns exercícios específicos na igreja que requer, exige sim a sua ordenação, tá bom? Mas não são todos. É que a ordenação que você recebe, dada por Deus, ela também funciona como um escudo, é uma armadura. Isso que eu estou falando é espiritual, para proteger a você mesmo, né? Mas ele também, essa ordenação não fará muito sentido se você não tiver uma vida consagrada a Deus, né? Você fica confiando na ordenação que você recebeu, né? Mas você não está se dedicando no ministério da oração, do jejum, da adoração a Deus, não vai funcionar. É claro? Amém? Amém. Não vou ler o texto todo, porque eu acho que vocês já conheceram aqui a palavra. Não sei se vocês conhecem essa passagem na Bíblia, tá? Lá em Êxodo, no capítulo 29, versículo 44, a palavra diz: e santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Tá? Em Atos, capítulo 20, versículo 28 ao 31, a palavra diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, esse aqui é lindo, sobre que o Espírito Santo, foi o Espírito Santo, vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Glória a Deus. Né? Que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aleluia. Ele está entregando para você na sua mão, não é uma coisinha qualquer. É algo de que ele tem muito ciúme. Ele tem muito zelo, muito cuidado.
E agora ele está entregando para você porque ele está confiando em você. Então, a palavra quando fala assim, desse jeito aqui, ela está sendo muito categórica, né? Ela está sendo muito incisiva, né? Eu quero tomar até a licença aqui de repetir. Preste atenção, ó. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Glória a Deus. Amém? Amém. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. E Paulo estava falando de pessoas. Paulo estava falando de gente. Vai entrar no meio de vocês lobos cruéis. Depois que eu for embora. Viu? Que não pouparão o rebanho. Que não estão nem aí. Misericórdia, Deus. Tá? Os interesses são outros. Estão olhando para o seu umbigo. Né? E que de entre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si, não para Deus. Repreenda, Jesus. Vocês têm que perceber isso. Portanto, vigiai. Glória a Deus. Estou lendo a Bíblia. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, Glória a Deus. de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. O apóstolo Paulo falando no livro de Atos. Coisa linda. Glória a Deus. Né? Preparando a igreja. Glória a Deus. Entenda uma coisa, enquanto a igreja de Cristo estiver aqui na terra, haverá lutas e perseguições. A igreja primitiva no passado foi perseguida. Porque foi que o ministério se espalhou por todo o canto. Quando Jesus foi recolhido, houve perseguição. E aí Filipe foi para um lado, os outros apóstolos foram para o outro, se espalhou para todo o campo, Pedro e foi. E aí o que aconteceu? Quando pensavam em destruir a obra de Deus por causa da perseguição, a obra de Deus fez crescer. Glória a Deus. Aleluia. O evangelho sendo pregado para todo lado. Chegou uma época que mandava carta para Paulo. Paulo, vem para cá socorrer a gente, porque o povo aqui ouve falar do Espírito Santo, mas eles ainda não têm a graça de Deus. Vem para cá. E eles foram para lá e fizeram imposição de mãos e o povo recebeu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a obra de Deus cresceu de um jeito que eles pediram socorro. Glória a Deus. E eu fico lembrando do Senhor, irmão Eduardo, pedindo socorro para a gente poder vir para cá. Glória a Deus. Por causa da obra aqui crescendo. Eu fico vendo essas passagens. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Eu fico fazendo comparação. Sabe? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Deixa eu arrumar aqui, porque senão eu não consigo ler. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É normal que a igreja sempre receba obreiros, vindos inclusive de outros lugares, né? Mas muitas vezes eles trazem consigo outros costumes e querem enxertá-los aqui no nosso ministério, né? Quando
quando não, existem aqueles que aprendem, né? E mesmo assim, nunca, isso está na Bíblia, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Tem gente que é obstinado. A gente tem que trabalhar a vida da gente, a carne da gente, a matéria da gente, os pensamentos da gente a vida toda. O salmista diz: em pecado me concedeu a minha mãe. A gente já vem assim para o mundo. Quando começa a passar a idade da malícia, que tem que descer as águas para se batizar, porque o pecado vem através da malícia, da maldade, né, gente? E aí você tem sonhos, você tem pensamentos, e quem é que controla isso? Então você tem que viver numa luta constante ali, na santidade espiritual, oração, na presença de Deus, entendeu? E tem gente, como que a palavra está dizendo aqui, nunca vou conseguir chegar lá, porque é obstinado, tem uma ruindade muito arraizada no coração. Para que Deus possa fazer uma obra, é só dando lugar ao Espírito Santo, é só se submetendo a Ele. E se a pessoa não quiser, Deus, irmão, não obriga ninguém a nada. Então Deus não vai obrigar você a fazer isso. Você continua sendo aquela pessoa com maldade, com o coração cheio de maldade, só com maldade, os pensamentos são ruins, quando abre a boca só fala coisa ruim, só fala coisa errada, só fala besteira, só é coisa negativa, só que não vai dar certo, só que não vai conseguir. É uma pessoa obstinada. E a palavra de Deus fala sobre isso aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. E até para a gente colocar essas pessoas no meio da gente para fazer obra, tem que tomar cuidado também, que é perigoso. É por isso que a gente tem que pedir muito a Deus, orar muito a Deus para acertar a mão. E ainda assim, a gente acaba errando a mão. Porque quando você está ali tratando com aquele irmão, é uma bênção, é uma maravilha, mas depois, sabe o que dá lá na cabeça? Né? Ouviu umas besteiras não sei para onde, lá não sei para lá, e acaba virando a cabeça. E acaba dando trabalho lá na frente. Você não está esperando isso das pessoas, ué. Como é que você vai fazer? Você, quando está apontando as pessoas para assumir a obra de Deus, você está na melhor das intenções. Inclusive, ela também. É que lá na frente deu lugar ao diabo. É por isso que a palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não tem super-homem aqui. Todos nós aqui, se não vigiar e dar lugar ao diabo, o diabo vai usar. Você entendeu? Daí que começa a aparecer as rebeliões nas igrejas, né? Daí que o povo começa a se dividir. Você está entendendo? Que, aliás, irmão Eduardo, tem mensagens na igreja que, com uma certa periodicidade, elas têm que ser sempre pregadas. Então, Santa Ceia já é regular, é mensal e pronto. Eu estou dando exemplos. Santa Ceia do Senhor. Quer mais? Vou te dizer mais. Dízimos e ofertas, ou não? É, porque se a gente não falar, né, as pessoas sabem, conhecem, mas tendem a relaxar. Nós, ser humano de vida, tende a relaxar. Eu trabalho no meu segmento de trabalho, tem que ficar fazendo cursos consecutivamente, coisas que a gente já sabe. Se reciclando sempre, porque senão a gente relaxa. Daqui a pouco está fazendo serviço de qualquer jeito. O ser humano é assim. Então tem coisas que você tem que ficar repetindo. Então, dízimos e ofertas você tem que ficar falando. Né? Agora, quer outra aqui? Quer outra aqui? Rebelião. Uma igreja que não é capaz de pregar sobre isso, né? Porque para Deus, a rebelião, está escrito, estou falando a Bíblia, é como o pecado de feitiçaria. Então quer dizer que se eu for ali numa esquina ali, eu estou entendendo assim, ô mensageiro, eu estou entendendo assim. Se eu for ali numa esquina ali, né, arrumar um pote de barro, né, colocar umas farofas lá dentro lá, uma galinha morta lá com as patas para cima assim, ó, não é isso? E enfiar um monte de vela de toda cor lá no meio, não é isso? Misericórdia. O que é isso? Macumba. Macumba, né? Feitiçaria. Feitiçaria, né? Quer dizer, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É pesado isso. É.
Eu vou deixar de ser crente, ser um servo de Deus, conhecedor da palavra, e ser um macumbeiro? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Pois se você tem uma tendência, olha, é com isso que a palavra de Deus está te comparando. Deus abomina demais isso. Irmãos, sou presidente do conselho ministerial. No conselho passa tudo que é coisa que você puder imaginar. Irmão, é adultério, é fornicação, é pecado de todo jeito, irmão. A igreja não tolera. Graças a Deus a igreja é direita, é correta. O ser humano peca, erra, te decepciona. E decepciona muito, mas a igreja não. A igreja continua ali na sua caminhada correta, direita, graças a Deus, né? E honrada. Entendeu? É que a um coração quebrantado, o Senhor não resistirá. Entendeu? Quando a pessoa chega a Deus arrependida, coração, você não vai mentir para Deus, não tem como mentir para Deus. Deus perdoa. Não, tem a consequência, tem a pena para bater? Tem sim, vai ficar no banco. Tem sim, tá? Mas está perdoado. Tem salvação. Tá? Quem vai salvar o rebelde? Como é que você vai salvar o rebelde? Se você está pregando a palavra para ele, ele não quer aceitar. Está todo mundo errado, é ele que está certo. Deus abomina isso. Isso começou lá no céu. Começou lá no céu. Enquanto existir igreja, isso vai acontecer. Então, não pense vocês que a igreja aqui estará isenta disso, não. Tá? Mas quando você começar a perceber alguma coisinha, já, corta enquanto não cria raiz. Amém. Irmão, tá bom? Foi bom dessa palavrinha aqui? Ótimo. Na Joaninha? Então, tome cuidado com isso, por favor.